Exame Nacional da Magistratura, o que muda? Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito, aqui eu falo sobre processo civil raiz. Se você tem interesse, me acompanhe aqui em outras redes sociais, curta, comente, compartilhe esse vídeo, ative as notificações para saber das novidades e também veja os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Estou gravando e publicando esse vídeo no dia 16 de novembro de 2023. Há 2 dias, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou, publicou e também essa data coincidiu com a entrada em vigor da resolução número 531 de 2023, que traz um ponto de virada importante para todas as pessoas que aspiram a ingressar na carreira da magistratura no Brasil em qualquer um dos ramos do judiciário. Essa resolução cria o Exame Nacional da Magistratura, o ENM, e o que passa a ser uma mudança de extrema importância no processo de seleção e também de qualificação dos futuros juízes do país. O Exame Nacional da Magistratura, além de ser mais uma etapa, uma fase prévia no caminho para se tornar um magistrado no Brasil, também é um esforço do CNJ para garantir que o processo seletivo que continua sendo feito nos tribunais passe a ser mais uniforme, equilibrado e também alinhado com as competências essenciais que são exigidas para a magistratura. O ENM tem o objetivo não apenas de avaliar o conhecimento jurídico dos candidatos, mas também as suas habilidades de raciocínio, a resolução de problemas e, inclusive, a vocação de cada um para a magistratura. Se você tem interesse, está planejando, se preparando, ou tem a vontade de no futuro se preparar para ingressar na Magistratura Nacional, fique atento e me acompanhe e assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar o que é essa resolução, como ela muda e quais são as características, todas as regras que existem na resolução 531 do CNJ sobre esse novo Exame Nacional da Magistratura. Em primeiro lugar, é preciso entender um contexto histórico e as motivações para a criação desse exame, ou seja, nós precisamos olhar para trás para refazer e compreender o contexto histórico que levou à criação desse exame. A resolução 531 de 2023 do CNJ, ela altera, não é uma resolução autônoma, mas ela veio para alterar a resolução 75 de 2009 do CNJ, que é a resolução que regulamenta os concursos públicos para o ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos da magistratura nacional, ou seja, a magistratura estadual, federal, trabalhista e militar, considerando que nós não temos uma carreira própria com concurso específico para a justiça eleitoral. E essa resolução 75 de 2009 do CNJ traz as diretrizes para os concursos públicos na carreira da magistratura, com regras que definem, por exemplo, quais são as etapas obrigatórias e sucessivas de todo o concurso, o peso de cada prova na seleção, os prazos de duração e de validade de cada concurso, a composição e a atribuição das comissões de concurso, a relação mínima de disciplinas que deve ser cobrada nos concursos da magistratura, entre outras regras. Tudo isso está previsto na resolução 75 de 2009 do CNJ. Mas é claro que com o passar dos anos sempre houve a necessidade de atualizar e de aprimorar esse processo seletivo, tanto que essa mais recente que eu estou comentando nesse vídeo, que é a resolução 531 de 2023, já é a 9ª resolução que modifica a resolução 75 de 2009 do CNJ. E a motivação para a criação desse Exame Nacional da Magistratura vem de várias frentes, tem várias razões diferentes, e elas estão explicitadas nos considerandos da resolução 531 de 2023. Em primeiro lugar, já existia uma demanda crescente por um processo seletivo mais uniforme em todo o território nacional. Se chegou a discutir a criação de uma prova, de uma etapa seletiva única, objetiva, para todos os concursos, mas considerando a diversidade de disciplinas que são exigidas com
com maior grau nas carreiras de juiz estadual, federal, trabalhista e militar, se optou por criar uma etapa extra, preliminar e prévia. Então, a gente vai continuar tendo a prova objetiva como primeira fase em cada tribunal, mas antes disso há uma etapa prévia que é o Exame Nacional da Magistratura. Além disso, também se buscava desenvolver um método de seleção, de avaliação, que valorize não apenas a memorização de conteúdos, o que é tradição da educação brasileira, inclusive especialmente no ensino jurídico, mas também um método que valorize e leve em consideração o raciocínio jurídico, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura. Outro fator relevante que foi levado em conta na elaboração da Resolução 531 do CNJ e na criação desse Exame Nacional da Magistratura foi a busca de democratizar o acesso à carreira da magistratura nacional para que ela seja mais diversa e representativa da sociedade brasileira. Então, nesse contexto, a criação do Exame Nacional da Magistratura é vista como um passo importante para alcançar esses objetivos e garantir que os futuros magistrados no Brasil sejam selecionados de uma forma mais justa, mais equitativa, mais equilibrada. Então, nós temos esses objetivos que nós temos nos considerandos da Resolução 531 e, em resumo, né, do que eu falei, nós podemos destacar 3 objetivos principais que são buscados com a criação do Exame Nacional da Magistratura. Primeiro, uma maior uniformidade nos processos seletivos dos concursos dos tribunais, a idoneidade no processo seletivo, de se ter uma seleção prévia nacional que evite algum tipo de preferência ou seleções regionais ou locais e, por último, a democratização do acesso à magistratura, o que nós vamos ver daqui a pouco afeta também, inclusive, a pontuação mínima exigida para a aprovação no ENM. E esse Exame Nacional da Magistratura é uma mudança importante, como eu falei, no processo de seleção para a magistratura, que busca ser mais abrangente, mais desafiador e que busque refletir as habilidades e aptidões que são esperadas, que são exigidas dos futuros magistrados no Brasil. Por isso, como eu já falei, o exame busca ser não apenas um teste de conhecimento jurídico, mas uma avaliação de capacidade de raciocínio, da habilidade de resolver problemas e também da aptidão para a função judicante. E aí, considerando, vou falar na sequência, as disciplinas que são abordadas nesse exame, os candidatos precisam se preparar não apenas para a revisão do conteúdo jurídico, mas também para o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e de análise. E aí eu vou explicar agora na sequência cada aspecto do Exame Nacional da Magistratura previsto na Resolução 531 do CNJ, para que você entenda como se preparar para a realização dessa prova. Em primeiro lugar, a estrutura do exame é o de uma prova objetiva com 50 questões. Aqui um ponto importante, como eu falei no início, eu estou gravando e publicando esse vídeo no YouTube no dia 16 de novembro de 2023, 2 dias depois da publicação e entrada em vigor dessa resolução. Ela ainda não foi totalmente regulamentada. A prova ainda não está totalmente definida pela Resolução 531. Por quê? O artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 75/2009 do CNJ, que foi incluído por essa nova Resolução 531, prevê que essa prova objetiva do exame, essa prova objetiva com 50 questões, deve ser regulamentada e organizada pela ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é um órgão judiciário vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, então, que ainda vai precisar regulamentar e detalhar essa prova. Por exemplo, nós não sabemos se ela terá 4, 5 alternativas, se serão alternativas diretas, ou vai haver possibilidade de fazer indireta, por exemplo, colocar 4 ou 5 enunciados e depois alternativas A, B, C, D, E, naquele sentido de apenas 1 e 2 estão corretas, todas estão erradas. Então isso não é objeto da Resolução 531 do CNJ e vai precisar ser melhor explicitado e definido por um ato regulamentador da ENFAM. E além disso, esse ato que a ENFAM
precisa elaborar, de regulamentar e detalhar como será a prova, vai ser feito sob a supervisão do próprio CNJ e também vai ter a colaboração da ENAMAT, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. Além disso, então nós temos aí ENFAM, CNJ e ENAMAT envolvidos na regulamentação, no detalhamento de como vai ser a prova, a organização e a aplicação do Exame Nacional da Magistratura vai ser feito por uma comissão de concurso, que deverá ser designada, pelo menos a primeira, em breve, e ela vai ser formada por representantes do próprio CNJ, da ENFAM, da ENAMAT e também do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a partir da regulamentação que vai ser feita pela ENFAM, com auxílio do CNJ e da ENAMAT, vai ser nomeada uma comissão de concurso formada por esses 5 entes que eu mencionei e vai elaborar, a comissão de concurso vai elaborar essa prova objetiva composta por 50 questões de múltipla escolha que, como eu falei, precisa avaliar de forma abrangente as competências e habilidades dos candidatos. A resolução do CNJ também prevê que essas 50 questões vão ser distribuídas entre 8 áreas diferentes do direito. Nós temos direito constitucional com 8 questões e todas as outras 7 matérias com 6 questões cada. Então, a prova vai ter 50 questões, sendo 8 de direito constitucional e mais 6 de direito administrativo, 6 de noções gerais de direito e formação humanística, 6 questões de direitos humanos, 6 questões de direito processual civil, 6 questões de direito civil, 6 questões de direito empresarial e mais 6 questões de direito penal. Então, 8 matérias diferentes. Aqui eu chamo a atenção, por exemplo, processo penal ficou de fora, direito previdenciário, direito eleitoral, direito trabalhista, direito internacional, então algumas questões, mais direitos humanos foram incluídos. Então, algumas disciplinas ficaram de fora, se optou por as matérias mais abrangentes no direito para fazer uma avaliação, para verificar a preparação do candidato para a realização de qualquer um dos concursos da magistratura nacional. Então há uma preocupação em refletir a importância de cada matéria no exercício da função judicante para dar uma avaliação equilibrada das competências e atribuições que vão ser exigidas, independentemente da carreira que o candidato optar no futuro. E aí, como eu falei, essas questões devem ser elaboradas levando em conta, além da avaliação do conhecimento jurídico, 3 focos principais: o raciocínio jurídico, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura. E é isso nós teremos com mais clareza a partir da primeira prova, que será aplicado, talvez já da definição da primeira comissão de concurso, já vai ser possível traçar aí um perfil de como será o primeiro exame nacional da magistratura. E é importante também saber, na preparação para esse exame, não só os critérios de aprovação, o conteúdo, ou melhor, não só o conteúdo, mas também os critérios de aprovação e a validade do exame, para saber não apenas o que é necessário para passar no exame, mas também como e por quanto tempo o resultado pode ser utilizado no processo de inscrição em concurso da magistratura. E aí, em primeiro lugar, o que eu destaco é que o Exame Nacional da Magistratura não tem caráter classificatório. Então, a pontuação que você tiver nessa primeira prova não vai valer para os concursos que você fizer da magistratura usando a sua aprovação no Exame Nacional da Magistratura. Ele tem um caráter apenas eliminatório, é o que está referido no artigo 4º-A, parágrafo 4º da Resolução 75 de 2009 do CNJ, acrescentado pela nova resolução de 2023. Então, pontuação não vai ser levada em conta para fins classificatórios, mas apenas para aprovação ou eliminação para participar de concursos da magistratura. Além disso, nós temos padrões específicos de aprovação no Exame Nacional da Magistratura. Nós temos critérios diferentes. Então, como eu falei, a prova tem 50 questões. Via de regra, os candidatos que concorrem, que participarem da ampla concorrência, precisam acertar 70% da prova, ou seja, 35 de 50 questões. Então não é um exame fácil de passar, considerando que precisa acertar 35 de 50 questões, considerando
8 matérias diferentes e ainda levando em conta que a parte de noções gerais de direito e formação humanística é subdividida em mais matérias. Então, não vai ser uma prova fácil de ter de aprovação garantida, né? Deve ser um exame que provavelmente vai ter um índice relevante aí de reprovações. Além da concorrência geral, nós temos a previsão da ampla concorrência, nós temos a previsão também de uma quantidade diferenciada de acertos exigido para os candidatos que se autodeclararem negros ou indígenas. Esses candidatos precisam acertar no mínimo 50% na prova para serem aprovados, ou seja, 25 das 50 questões. Então cai de 35 concorrência ampla, de 25 acertos para candidatos autodeclarados negros ou indígenas. E como vai funcionar essa autodeclaração? Isso tem que ser feito previamente ao Exame Nacional e vai ser avaliado não pela Infam, não pela organização do Exame Nacional, mas pela Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de domicílio de candidato. Então, isso certamente ainda vai ser melhor explicado na resolução da Infam, que vai tratar da prova, né, de como será feito essa avaliação da autodeclaração, mas isso não terá uma avaliação única na Infam, mas cada estado vai fazer a avaliação dos candidatos que sejam domiciliados nele. Outro ponto importante é a validade do resultado do Exame Nacional da Magistratura. Ele vai ter validade por um período de 2 anos, contados a partir da data da divulgação do resultado definitivo, ou seja, após o julgamento dos recursos. Ou seja, uma vez aprovado no exame, você vai ter um prazo de 2 anos para utilizar esse resultado para se inscrever em qualquer concurso da Magistratura Nacional, federal, estadual, trabalhista ou militar. Então, durante esse período de 2 anos, a partir da publicação do resultado definitivo do Exame Nacional, você vai poder se inscrever em qualquer concurso da Magistratura Nacional. Se não tiver aprovação, não pode fazer a inscrição. Então, isso é preciso pensar e se preparar de forma estratégica tanto para ser aprovado no Exame Nacional da Magistratura, quanto depois para passar, estudar e ser aprovado no concurso específico que você almeja. Passados esse período de 2 anos, espero que não aconteça com você, se você não for aprovado em algum concurso da magistratura, para realizar os próximos precisa refazer de novo, mais uma vez, precisa refazer o Exame Nacional e ser aprovado para se qualificar para as futuras inscrições. Outra questão importante diz respeito à frequência local do exame. O Exame Nacional da Magistratura deve ser realizado no mínimo, ou seja, pelo menos uma vez por ano, de forma simultânea no Distrito Federal e em todas as capitais dos estados. Então, a frequência é, em regra, no mínimo anual e, dependendo aí da quantidade de interessados, de aprovados ou reprovados, a comissão pode organizar mais de um concurso por ano. Isso é importante para manter um fluxo constante de pessoas qualificadas e uma quantidade mínima, né, de pessoas aptas para se inscrever nos concursos da Magistratura Nacional. Permite que os candidatos, que você faça o seu planejamento, a estratégia de estudo para o Exame Nacional e dá uma previsibilidade, um planejamento de pelo menos 2 anos para fazer o exame e sabendo que ele vai ocorrer todos os anos, né? Ele vai ocorrendo pelo menos todos os anos e com aprovação você vai ter aí no mínimo 2 anos para realizar os concursos da magistratura. Isso vai ter impacto também até para os concursos, porque cada comissão de concurso de tribunal vai ter uma noção aí de quantos candidatos estão aptos a se inscrever no concurso, por estado, por região. Isso também vai facilitar a organização dos concursos pelos tribunais. E isso certamente também vai refletir essa mudança de foco, a cobrança que vai ser feita no Exame Nacional da Magistratura, provavelmente vai influenciar também a forma de elaboração, pelo menos da prova objetiva dos concursos dos tribunais. Um outro ponto que eu já recebi dúvidas, é importante ressaltar que não é preciso ter e não é preciso comprovar 3 anos de atividade jurídica para se inscrever no Exame Nacional da Magistratura, o que também não se exige na inscrição dos concursos específicos de cada tribunal. O requisito de 3 anos de atividade jurídica, ele só precisa ser comprovado na inscrição definitiva,
que é aquela que acontece na terceira fase do concurso, depois que você for aprovado nas provas dissertativas e nas provas de sentença. Isso vale para qualquer concurso da magistratura, é uma regra prevista no artigo 23, parágrafo 1º, a linha A, e no artigo 58 da Resolução 75 de 2009 do CNJ. Por último, uma outra regra importante que nós temos na nova resolução, a 531 de 2023 do CNJ, está no artigo 3º, que acrescentou 2 parágrafos ao artigo 50 da Resolução 75 de 2009, para prever 2 regras que impactam muito a preparação para concurso. Primeiro, se passa a exigir a comunicação prévia das datas das etapas do concurso, independentemente de ser prova objetiva, dissertativa, sentença, prova oral, exame psicotécnico. Todos os tribunais precisam informar previamente o CNJ a data de cada etapa do concurso, para o CNJ registrar essa data e, em consequência, nós vamos para a segunda regra, proibir a designação de 2 provas de tribunais diferentes na mesma data. Nós tivemos recentemente milhares de candidatos que se inscreveram para um concurso de juiz federal no TRF3, que tem sede em São Paulo, e para o concurso de juiz estadual no TJ de Santa Catarina. Esses 2 concursos marcaram a primeira prova objetiva para a mesma data. Então os candidatos tiveram que escolher quem se inscreveu nos 2 concursos, e às vezes já tinha comprado passagens, reservado hotel, hospedagem e outras providências, teve que optar por apenas um, e isso não foi alterado, porque os 2 concursos foram feitos as 2 provas objetivas desses 2 concursos ocorreram na mesma data, e isso passa a partir de agora, a partir de 14 de novembro de 2023, a ser proibido. O CNJ vai registrar a data de prova das fases do concurso da magistratura de cada tribunal, e com isso nenhum tribunal, registrada a primeira data, nenhum outro tribunal pode marcar, ainda que seja outras etapas, subjetiva, oral, psicodélico, não pode ocorrer na mesma data, ou seja, nós não podemos ter 2 provas de concursos de magistratura de tribunais diferentes na mesma data. Então, isso, além disso, né, com isso eu encerro essa análise das regras da resolução, mas o trabalho não para aí, né? Também a existência de um exame nacional vai levar à necessidade de preparação específica, de estudo direcionado, de planejamento, de uso de técnicas específicas e de materiais específicos para a realização dessa prova. Se você tem interesse que eu grave um vídeo falando sobre isso, deixe o comentário aqui. Também, como eu já falei no início, assine meu canal no YouTube, curta, comente, compartilhe esse vídeo, ative as notificações para saber as novidades. Também me acompanhe lá no meu blog oscarvalentecardoso.com/blog e em outras redes sociais. E também, se quiser, também pode entrar em contato por lá ou deixe um comentário aqui, que se você tiver interesse em mais conteúdo sobre esse assunto, me mande que eu faço mais vídeos e mais textos explicando melhor o que é esse novo Exame Nacional da Magistratura. Até a próxima!